Olá! A TV Câmara de Novo Hamburgo, ao longo dos meses de julho, agosto e setembro, veiculou uma série de entrevistas com os candidatos ao governo gaúcho. A iniciativa, inédita em nossa TV pública, buscou debater pautas de interesse da população do Vale do Rio dos Sinos e de todo o Rio Grande do Sul. Fomos a única TV legislativa a entrevistar todos os postulantes ao cargo máximo do Poder Executivo Estadual. E finalizando esta série especial, neste encontro, estamos recebendo José Ivo Sartori, candidato à reeleição ao cargo de governador do Rio Grande do Sul pelo Movimento Democrático Brasileiro. Boa tarde. Boa tarde, a minha saudação a ti, Jaime, e a todos os telespectadores, dizer que estou à disposição de vocês aí para responder o que eu puder. Sim. O que eu souber, o que eu não souber, vou estudar e explico depois. Sem problema. E o senhor quer ser reeleito governador de todos os gaúchos? Na verdade, isto foi uma colocação, foi uma posição tomada pelos partidos da coligação. Tanto é verdade que o Cairoli e eu fomos os últimos a entrar no cenário eleitoral. Sim. Não é? Depois que todo mundo já estava definido, porque nós acreditávamos que era possível ainda aglutinar para enfrentar os grandes desafios do Rio Grande do Sul. Mas recebemos isso como uma missão e como uma forma de dar continuidade ao que nós construímos até aqui e de dar continuidade ao projeto que nós implantamos desde 1º de janeiro de 2015, é dar continuidade e seguir, evidentemente, trilhando o caminho da mudança e da transformação. Sendo reeleito a partir do dia 1º de janeiro de 2019, quais são os seus planos para esses próximos 4 anos? O nosso plano maior é aderir ao regime de recuperação fiscal, porque isto faz permanecer no Rio Grande do Sul 11 bilhões e 300 milhões de reais em 3 anos, prorrogáveis por mais 3, e a gente acaba não gastando aquilo a mais do que se arrecada. Nós temos que aprender a gastar menos do que arrecada. E isso é vital para o Rio Grande do Sul. O dinheiro permanece aqui, você pode investir em outras realidades, como educação, segurança, saúde, infraestrutura, políticas sociais. Esse é o caminho. Mas dar continuidade com a mesma obstinação como se fosse o primeiro dia de governo de 2015, para justamente buscar essas alternativas e fazer o dever de casa, tem que arrumar a casa. Justamente, em 4 anos, todas as dificuldades que o senhor enfrentou, por que é tão difícil equilibrar as contas do Estado? Porque isto é uma coisa que vem de longo tempo, são 48 anos, e em 48 anos nós tivemos apenas 7 em que a receita empatou ou foi superior à despesa. Essa é a realidade que nós temos. Assim como nós tínhamos no começo de 2015, a perspectiva de chegarmos neste ano a um déficit de 25,5 bilhões. E nós vamos chegar no final deste ano com um déficit de em torno de 8 bilhões de reais. Então estamos fazendo o nosso papel, são praticamente 2/3 a menos do que se tinha de desequilíbrio nas finanças, e vamos fazer este caminho, mas sozinho o governo não faz isso. Se não tiver sustentabilidade política, se não tiver apoio da sociedade para a mudança e para a transformação, porque o poder público no Rio Grande do Sul, o Estado como um todo, ele sempre esteve voltado para si mesmo. Então está na hora de nós equilibrarmos isso e pelo menos preparar o futuro para as novas gerações. Bom, candidato, não há alternativa ao regime de recuperação fiscal? No momento, não. Porque esta é uma dívida que se tem com a União e ela precisa ser superada, embora nós, no nosso governo, já temos feito a nossa parte, que era renegociar a dívida com o governo federal. Nós renegociamos, isso foi alongado em 20 anos, e nesses 20 anos o estoque da dívida ele vai ser diminuído em 22 bilhões agora em 2028, não é? E além disso nós reduzimos os juros. Hoje os juros não são mais pelo IGPDI, é pelo IPCA e vinculados à taxa Selic. Então nós fizemos a nossa parte, tivemos as portas abertas, abrimos o espaço e abrimos um caminho. É bom que se diga que esta negociação
começou ainda com o governo passado, não com o atual, apenas a redução dos juros que veio agora. E essa renegociação, em que pé está? Olha, eu tenho conversado muito, tanto com o Ministério da Fazenda, com o governo federal, com a Casa Civil, com todos os setores. E, inclusive, o próprio vice-governador Cairoli tem feito boa parte dessa caminhada. Às vezes sou eu, mas boa parte foi feita pelo vice-governador com a AGU, com o Tesouro Nacional, mas juntamente com o secretário da Fazenda, o Bins, e junto com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Ruschel, junto com o Cairoli, tem feito um belo trabalho. Esperamos, pelo menos, poder, logo, logo, fazer um pré-acordo ou um acordo que, pelo menos, permita a possibilidade, de, em 6 meses, oportunizar isso. Até porque nós, hoje, estamos abrigados por uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal e nós não estamos pagando, vamos dizer, a parcela da dívida com a União. É bom que eu diga aqui, para todo telespectador saber, para todo mundo saber, que só a redução dos juros, hoje, se fôssemos pagar, nós teríamos que pagar em torno de 350 milhões de reais mês. Pela força da redução do juro, nós pagamos aí em torno de 270 milhões. Bom, e a situação do parcelamento de salários? Esse parcelamento vai continuar? E olha, até quando, candidato? Não era vontade nossa, não era desejo nosso, mas uma realidade de uma folha que você não tem arrecadação suficiente para pagar, e é bom que se diga que nós pagamos o salário sempre dentro do mês. A iniciativa privada, por exemplo, sempre paga a partir do 5º dia útil, ou até o 5º dia útil, mas às vezes com a dificuldade nacional econômica, a retração da economia, todas as empresas passaram, seja pela diminuição dos seus funcionários, ou seja, às vezes por parcelar também ou deixar adiante. Nós fizemos isso e devo dizer que uma única vez que o último salário foi pago no dia 21, mas todas as outras vezes sempre foi até o 5º dia útil, 6º dia útil, 7º dia útil, e esperamos que, inclusive, isto se faça e tomamos uma outra atitude. Porque tinha tantas ações judiciais em relação ao governo, de que todo mundo teria que pagar igual. Depois, conseguimos agora, por solicitação e por sustentabilidade jurídica, primeiro por uma questão de justiça, se paga quem ganha menos. E achamos que isso é socialmente correto e fizemos isso, e quem ganha mais fica por último, e inclusive o governador e os secretários são os últimos da fila para não haver outra interpretação. Bom, candidato, como enfrentar um cenário que se apresenta em todo o país de recessão e desemprego? Olha, nós procuramos movimentar a economia, dar oportunidade a todos os setores da economia terem, vamos dizer, uma oportunidade de pelo menos enfrentar esta crise com grandeza, e o Rio Grande do Sul, as gaúchas e os gaúchos, têm uma capacidade extraordinária, porque, na verdade, a nossa formação e a nossa estrutura sempre foi feita de acreditar que é possível avançar e melhorar. Então, esse esforço das gaúchas e dos gaúchos é que a nossa crise talvez seja menor do que poderia ter sido, porque todo mundo se dedica ao trabalho. Aqueles que chegaram aqui, como os alemães, chegaram em 1824, eles sempre deram demonstração de força, de trabalho, mas de acreditar e de ter fé nas possibilidades de que as próprias mãos fazem através do trabalho. Assim foram os italianos 50 anos depois, assim todos os imigrantes, aqueles que já estavam aqui quando se formou o Rio Grande do Sul, e isso acho que dá a demonstração de que a grandeza. A própria Expo Inter, recém-concluída, no começo de setembro, no começo deste mês, deu a demonstração da vitalidade do nosso agro, que sustenta a nossa economia. E eu acredito que também na atração de investimentos. Nós conseguimos atrair aí em torno de 10 bilhões de reais nesses 3 anos e quase 9 meses. E isto foi feito. E temos lá, na Sala do Investidor, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
praticamente uma possibilidade de investimentos de todo o mundo, de diversas bandeiras do mundo, de países diferentes, investimentos aí que podem chegar num curso de algum tempo em torno de mais de 40 bilhões de reais. Bom, o candidato se fala muito em atrair empresas para o Estado, mas muitas empresas, por exemplo, aqui no Vale do Rio dos Sinos, empresas calçadistas estão fechando. Então, como trabalhar essa questão? Atrair empresas e manter as que já estão abertas em funcionamento, mantê-las, dar continuidade a esse trabalho. Olha, nós fizemos todo o esforço possível, tanto é verdade que o ex-secretário da Fazenda, que é da região, Giovanni Feltz, sempre esteve negociando com todos os setores, inclusive com o setor coreiro calçadista, que passou ao longo da história por muitas crises econômicas. Eu tive a oportunidade de participar de todas as feiras, mesmo da escola técnica também, e de toda a atividade. E todo mundo procura fazer o melhor. Queira Deus que todos nós possamos trabalhar para a ativação da nossa economia nacional. O problema é lá que em 2008, 2009, todo mundo achou que a crise era só na Europa e nos Estados Unidos. Ela não ia estar conosco. Na verdade, se via muito da Grécia e hoje as questões estão aqui. Por isso, as medidas nossas no Estado do Rio Grande do Sul, de mudança da sua estrutura, para oferecer oportunidades diferentes e que todo mundo possa se solidificar. Agora, é certo que todos nós, com todos os setores da sociedade, seja do setor coreiro calçadista, que é, evidentemente, a força e a expressão de uma região, mas também do Rio Grande do Sul, e assim como é da uva e o vinho na minha região, assim como é na fronteira a produção de grãos, agrícola, a Zona Sul, seja tantas outras situações econômicas, e a indústria metalúrgica, que sofreu e foi penalizada ao extremo pela recessão econômica. Nós temos que lutar todos para que haja a ativação da economia nacional. E as eleições nacionais podem ser um motivo a mais de nós termos uma consciência que é preciso planos, é preciso orientação e é preciso enfrentar essa realidade de frente. Mas nós vamos dialogar com todos, continuar conversando e dialogando, encontrando meios e caminhos de pelo menos minimizar esse processo de dificuldade. Bom, a questão da logística é um problema que afeta a economia como um todo. Como trabalhar questões, por exemplo, são as BRs, nós sabemos que são obras federais, mas nós temos a RS, a 118, que tem dado continuidade ao trabalho. Temos um problema aqui da avenida, a ponte da Avenida dos Municípios, que seria importante para a nossa região, e ela ainda não saiu do papel, ou melhor, não está concluída. Saiu do papel, sim. Mas eu acho que pelo menos nós fizemos uma parte de começar dentro das condições que nós possuímos. Ela está sendo realizada e acredito que há muito tempo se esperava por isso. Nós tivemos coragem de fazer. Assim como a 118, nós colocamos lá porque passou a ser uma prioridade que não era apenas do governo. Eu tomei uma atitude pessoal. Esta é a prioridade número 1 do governador. E eu espero que até o final do ano isso aí esteja, mas ela está andando bem, se nota isso. Quero agradecer à Secretaria de Transportes, ao DAER, à EGR, que inclusive não ficou só nisso. Já começou o viaduto que liga a 118 com a RS 040. Então essa vai demorar um pouco mais. Mas olha, nós engatamos uma questão na outra e investimos aí. Eu acho que no final de tudo será um investimento de quase 200 milhões de reais. Mas é preciso ter vontade. Nós sabíamos que isto não servia apenas para os municípios que estão ali, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Sapucaia, Esteio, Gravataí, não é? Não serve apenas para eles, serve para todo mundo, inclusive para a própria 116, que vai ter um desafogo, vamos dizer um termo assim meio chulo, mas que vai ter a oportunidade. Mas ali nós investimos todas as situações e criamos um ambiente de duas coisas. Primeiro, duas PPPs. Uma que recuperou o Porto de Pelotas e que transporta as toras da região sul para a celulose rio-grandense em Guaíba por barca.
Isso retira de 100 a 150 caminhões dia na ida e na volta da BR-116. Não é? Outra, a parceria público-privada no Terminal Santa Clara, que hoje é o segundo lugar de transporte por containers do país. Mas claro, isso é boa essa PPP, porque o Estado não investiu recursos, porque não tinha os recursos. O Estado hoje não pode fazer um financiamento de 1 centavo. Então tudo isso amanhã vai ter que ser recolocado. E se nós não tivermos superado a inadimplência que o Estado tem e criar as condições de poder buscar novos investimentos e novos financiamentos, do qual eu fui impedido como governador de fazer, nós vamos avançar o sinal. Abrimos as concessões, ela está praticamente concluída, o processo de concessões rodoviárias, e acredito que contratamos uma consultoria internacional, reconhecida internacionalmente, que é a KPMG, e falta uma parte da modelagem, e disse para todos, olha, não se apresse, vamos fazer as coisas direito em primeiro lugar. Segundo, que amanhã não transpareça nenhuma desonestidade, porque nós sabemos o que ocorreu com o país, quando deixaram justamente no ar essa incredulidade e essa forma de desesperança e esse descontentamento nacional, aonde ninguém acredita em mais nada. Nós temos que fazer as questões com seriedade e responsabilidade, mas acredito que logo, logo nós vamos ter a manifestação das primeiras concessões de rodovias. E a outra, que inclui todos, aí são 32 municípios, a primeira PPP do Rio Grande do Sul. Primeira PPP para esgoto tratado. É impossível admitir que o Rio Grande do Sul tenha o índice de esgoto tratado tão baixo como tem. Nós precisamos encontrar uma maneira e uma forma de fazer isso. Todos os municípios estão colaborando com isso e tenho certeza que este vai ser um caminho, inclusive, para sanear o Rio Gravataí e o Rio dos Sinos, que, aliás, é uma questão que vai avançar. Assim como apresentamos agora o projeto, e agora concluído já, de vários municípios, são 32 municípios, para a questão das cheias. Então esse é um caminho, tem que ter projeto. Nós estamos vencendo as questões que são as mais crônicas do Estado. A dívida, depois a questão do esgoto tratado, essa questão das cheias e também a questão hidroviária, que felizmente ela anda bem e ela vai ter que melhorar muito mais e ser enfrentada de frente por nós todos. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Continue conosco. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. O que faz o governador?
O governador é o chefe do Poder Executivo na esfera estadual eleito para um mandato de 4 anos. Ele participa do processo legislativo por meio de decretos e projetos de lei enviados à Assembleia Legislativa. O governador defende os interesses do Estado junto à Presidência da República, à Câmara e ao Senado. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação de José Ivo Sartori, candidato à reeleição ao governo do Estado pelo Movimento Democrático Brasileiro. Bom, candidato, rapidamente vamos entrar na questão da educação. O senhor defende escolas menos burocráticas. O que seriam essas escolas menos burocráticas? Olha, nós fortalecemos e colocamos bastante recursos para as escolas na sua autonomia financeira. E auxiliamos na questão, vamos dizer, de fazer as obras nas escolas, nos reparos para que tenha um ambiente. Mas não deixamos de lado as parcerias e os convênios com os 4S. Então, por que tem que ser só o Estado? Você tem a oportunidade de ter essa parceria com o Senai, com o Sebrae, com o SESI, com o Sebrae, com o SESC, com tudo mais. Isso pode auxiliar. Quem não admite que o Sebrae e o Senar podem melhorar e ajudar a melhorar as escolas técnicas agrícolas, por exemplo? E também oferecer para o ensino médio uma oportunidade mais próxima da profissionalização ou de preparação para o trabalho. Mas eu digo que o mais importante foi o convênio com as universidades comunitárias, que as faculdades de engenharia elétrica e também a Universidade Federal e também o Instituto Técnico Federal de Pelotas, no sentido de viabilizar os projetos com aqueles que se formam em engenharia elétrica para remodelar a rede elétrica das escolas. Mas não apenas remodelar, mas que seja eficiente e que tenha menos custo e seja mais moderno. Imagine se esses projetos fossem feitos pelo próprio Estado, levaria de 20 a 30 anos. Então agora já tem umas 80 em andamento e outras até o final do ano, acho que alcançaremos aí bom número de escolas estaduais com esses reparos. Mas isso é bom para a universidade, é bom para a escola de engenharia elétrica e é bom para o aluno, porque ele já sai da faculdade tendo feito algum projeto no sentido de viabilizar a sua própria profissionalização. Bom, candidato José Ivo Sartori, nosso programa está se encaminhando ao final e eu tenho 2 pontos que eu gostaria que o senhor analisasse esse programa. Primeiro, com um recado para a comunidade do Vale do Rio dos Sinos. E em segundo, as suas considerações finais. O tempo é seu, candidato. Eu vou ser bem rápido. Dizer de agradecer à comunidade do Vale do Rio dos Sinos, e que embrange tantos municípios desenvolvidos, talvez seja uma das regiões mais desenvolvidas, junto com a Serra e junto com a região, vamos dizer, do Vale do Rio Pardo, parte de Santa Cruz do Sul e companhia, mas especialmente estas comunidades aqui e mais da Serra dão uma demonstração do desenvolvimento e da capacidade de trabalho e de enfrentar as dificuldades que se vencem através do trabalho. Por outro, eu queria deixar uma mensagem de que a gente nunca deixe de acreditar na potencialidade que todos nós possuímos. Reivindicação, luta, trabalho
e buscar o melhor para a sua comunidade exige muita vida comunitária, exige muita participação, muito envolvimento de todos, mas acima de tudo, acredito eu, nunca perder a esperança de que é possível mudar e transformar a realidade que nós vivemos através da nossa capacidade e da nossa intervenção. E eu posso dizer pessoalmente, tomei atitudes como governador que nunca me preocupou o desgaste político, mas sabia que era necessário serem feitas para mudar o ambiente e mudar a estrutura do papel do poder público para que ele se voltasse para toda a sociedade. E todos nós juntos, tenho certeza, vamos preparar o futuro das novas gerações e de um Rio Grande desenvolvido e capaz de atender com bons serviços públicos e de qualidade para toda a sociedade. Obrigado, candidato. Eu que agradeço. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação de José Ivo Sartori, candidato à reeleição ao governo do Estado pelo Movimento Democrático Brasileiro. Agradecemos a todos os telespectadores que nos acompanharam nesta série especial, pautada em ouvir as propostas dos candidatos ao governo gaúcho. Faço um agradecimento especial a toda a equipe da Gerência de Comunicação da Câmara, que não mediu esforços para que esta série fosse realizada. Agradecemos também a mesa diretora da Casa, presidida pelo vereador Felipe Cumbrão, aos vereadores e gabinetes legislativos que deram todo o apoio a esta iniciativa. Lembramos que o programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você pode nos acompanhar também pelo YouTube, no canal TV Câmara NH e no Facebook, na página TV Câmara NH. Até a próxima sexta.